cheio de assunto hoje pra gente comentar aqui, né? Olá, tudo bem? Bom dia. Eles ficam aprontando e dando assunto pra gente, né, doutor Eduardo? Isso não dá trabalho pra gente. Mais trabalho do que qualquer outra coisa, né? Vamos combinar. Isso é verdade. Que loucura essa história, né? Se a gente parar pra pensar, eu acho que não existe essa conta, mas se alguém fizesse ia ser muito interessante. Historicamente, quanto dinheiro já foi roubado, né? Do nosso bolso, né, diretamente? Eu acho que o Brasil tinha que mudar de nome. República das Falcatruas. República dos Corruptos. Eu nunca vi tanto bandido Solto? Concentrado e solto num país como o nosso. E agindo livremente, fazendo o que quer. A sorte que nós temos, as dimensões realmente do país, né, geometricamente, ela é muito grande, então dá para poder, para esses malandros, né, se esconderem em qualquer parte desse país. Essa é a sorte, né? Porque se fosse um país pequeno, obviamente seria mais difícil, né? Eles teriam que passar da fronteira. Agora tudo começou com esses 4 auditores fiscais, né? Inicialmente aí estão sendo investigados mais a fundo, mas agora a casa está caindo para outras pessoas também. Hoje a notícia é que 42 outros funcionários públicos também já estão sendo chamados para prestar esclarecimentos. Na sua opinião, essa rede de corrupção é muito maior que isso? Olha, Regiane, na verdade, se nós formos aí um ano atrás, 2012, nos reportarmos, ainda na época do ex-prefeito Gilberto Kassab, nós tivemos o famoso Hussein Aref Saab, que era o diretor do departamento de aprovação. Você lembra que teve um envolvimento de vários shoppings, os shoppings foram liberados. E ninguém falou mais nada, né? Identificaram não sei quantos, quase 80 e poucos imóveis. Todos irregulares, faltando vaga de estacionamento, um monte de coisa irregular. Isso não é novidade pra gente. Ou seja, os 42, eu diria que 42, eu acho que vai ser pouco, porque tem muito mais gente envolvida nessa falcatrua toda, né? Ou seja, é muita gente roubando. É muita gente dilapidando, é muita gente matando em massa, porque quando você desvia um dinheiro que deveria estar lá saneando as favelas, as 1.600 favelas de São Paulo, onde as pessoas estão roubando, literalmente roubando, desviando mais de 500 milhões de impostos da Prefeitura de São Paulo, de fato, a única coisa que nós podemos constatar é que realmente é insolúvel isso. Isso não tem fim. E a gente por exemplo, como a notícia de hoje no Diário de São Paulo. E o que mais me deixa, assim, mais enfurecido, porque, na verdade, não dá nem para ficar mais indignado, tem que ficar enfurecido. Eu tô começando a entrar nesse patamar também. É o envolvimento de políticos de grosso calibre no país. Né? Hoje, você tem agora, foi citado o Rodrigo Garcia, que, na verdade, teria cedido um imóvel que eles usavam como quartel-general da falcatrua toda. Ou seja, o irmão do Garcia estava envolvido. Então, assim, aí você pega o próprio ex-Gilberto Kassab, o ex-prefeito Gilberto Kassab, também como se nada, como se não fosse com ele, né? Como se não tivesse acontecido na gestão dele. Mas isso é uma escola que está sendo feita desde lá de cima, não vi nada, não sei de nada, até que se prove o contrário. Aí você avança um pouquinho mais, aí você chega nos vereadores, ou seja, o vereador que recebeu doação de dinheiro que foi desviado do dinheiro público, né? Aí você vai um pouquinho mais avante, aí você percebe que tem atual secretário da gestão, também que continua à frente de um organismo governamental e que está lá citado cuidando também. De finanças também, aliás. E aí você percebe, aí você pega empresa como, por exemplo, vou citar aqui o nome dessa empresa, que eu acho que vale a pena, né, que é a Brooksfield, que se você pegar... Foi a primeira que se manifestou, Não, né, a Brooksfield também estava enrolada lá atrás também, ó, com a administração do Hussein. Também tinha sido, segundo ela, extorquida. Mas ela não foi extorquida. Ela faz parte do esquema, porque a partir do momento que você recebe um favorecimento, você faz parte, você está na posição passiva da concussão, do crime de corrupção. Claro. Então tem que responder também o crime. Eu entro nesse assunto das empresas também, porque agora, claro que elas vão querer justificar dizendo que foram extorquidas, que não sabiam de nada, e que eles foram induzidos ao erro, né? Digamos assim. Ou você paga ou você não recebe a sua licença. É isso que eles vão querer alegar a partir de agora. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que você recebe uma proposta, você tem duas saídas. Ou você paga a proposta e cede à tentação. Ou você faz a denúncia. Ou você, na verdade, faz a denúncia. Claro. Você tem que fazer a denúncia, né? Ou seja, porque senão você também responde aquele. Então, se você perceber, aqui nós não estamos diante de uma novidade, né? Ou seja, algo que já vinha acontecendo,
que estava sendo investigado desde 2010, né? Isso é que são crimes que já ocorrem há muitas décadas, não é uma coisa nova, não é um crime novo, é um crime que já acontece há muitas décadas, dinheiro que já foi desviado e que, na verdade, não sabe como é que vai ser recuperado, porque como é que você vai fazer? Você compra um imóvel, tem o habite-se, ou seja, a construtora vendeu, mas a construtora foi lá, de uma certa forma, acertou lá a compra do habite-se. Existe um imposto devido. Quem é que vai pagar esse imposto? A empresa? Né? Ou seja, então fica uma coisa temerosa até para quem está na ponta, para o consumidor, aquele que compra o imóvel, que fica pagando mensalmente o imóvel durante a construção. Enfim, então esse é um problema muito emblemático, é um problema que a gente não sabe onde é que vai estourar. Agora, o que efetivamente tem que fazer e que a Justiça, e que eu acho que o Ministério Público, aí os Ministérios Públicos estaduais e também o federal, perdeu a capacidade de investigar e de botar na cadeia esses malandros. Você vê, os caras estão com 500 milhões de dinheiro desviado, que é o que eles estão apurando, a prefeitura acha que foi esse o dinheiro desviado. Uma estimativa. Com 4 pessoas, um já foi colocado em liberdade no domingo, né? Porque trocou a delação premiada, ou seja, eu dou todo o serviço e tenho uma pena menor. E os outros 3 estão em prisão temporária. E o que é prisão temporária? Daqui a pouco termina. Foi prorrogado até quarta-feira, mas daqui a pouco termina. O que tem que fazer é o seguinte, é decretar a prisão preventiva e largar lá na cadeia, como qualquer outro bandido. Esperar o julgamento preso. Esperar o julgamento preso. Haja vista, até por conta que nós temos 50% da população carcerária aguardando o julgamento preso. Se você pegar os 550 mil presos que nós temos no país inteiro, 50%, talvez ainda um pouco até mais. Não, mas por quê? Porque o Ministério Público perdeu a capacidade de punir, perdeu a capacidade de acompanhar as investigações, a polícia não tem interesse mais, mesmo gastando, não tem interesse de apurar nada. Essa que é a grande verdade. Né? A justiça também, por sua vez, não condena, não pune essas pessoas e aí nós ficamos num país como o nosso, um país da impunidade, um país que efetivamente ninguém vai preso. Ou seja, e quem está numa condição privilegiada socialmente, aí esse está mais difícil de chegar nele ainda, porque contrata bons advogados, que consegue fazer, né, todo o malabarismo para poder obter a liberdade. Né? Eu acabei de citar, onde é que está esse Hussein Aref, sabe? Você sabe quem é? Ninguém sabe, por quê? Porque ninguém, na verdade, o que aconteceu com ele? Perdeu os imóveis, ou seja, tinha 80 e poucos imóveis, perdeu, foi condenado, a justiça já puniu, ou seja, então tem que ter o que? Tem tantos também, né, que fica até difícil saber qual é a prioridade, né? Mas o que eu vejo, que os ministérios, por isso que eu falo que o Ministério Público perderam a capacidade, eles estão enxugando gelo. Tá? Ou seja, eles não conseguem dar conta daqueles que estão presos. Ou seja, entre muros, eles não conseguem cuidar de quem está entre muros. Você imagina quem está fora do muro, que é o que acontece com esses bandidos. Essa é a radiografia de um país, né? De um país como o Brasil. Então, isso pode ser perigoso para o consumidor final de outras formas, assim como você citou, por exemplo, que ninguém sabe quem é que vai pagar a conta no fim, né? Mas, de repente, sei lá, a construtora, assim como entrou no esquema para pagar menos, é claro que existe fraude, pode existir fraude em outras situações também, como, por exemplo, no uso de materiais mais frágeis para a construção de prédios. A gente já viu acontecer no Rio de Janeiro, ser construído com areia de praia, e aí todo mundo ali, aquele monte de gente que morreu, se eu não me engano, foi Sérgio Naia, da construtora dele e tudo mais. Enfim, a gente pode, de repente, viver isso aqui em São Paulo também? Eu acho que tudo é possível. Vamos fazer o seguinte? Pensa um pouquinho nessa resposta, eu dou um recadinho e volto já? Vai lá, então. Então tá bom. Até daqui a pouco, doutor.